Olá pessoal, tudo bem? Aqui é André Azevedo, o Tiozão Sem Fronteiras. E hoje a gente está com mais um Pé na Estrada com o Tiozão. O Pé na Estrada com o Tiozão é aquele nosso bate-papo para falar sobre as viagens, e é o que eu tenho feito por aí, passar para vocês algumas informações, um pouquinho da experiência que eu tive nessas viagens. E dessa vez é uma viagem muito especial, porque foi uma viagem de 17 dias rumo ao Atacama, lá no Chile. O que é o legal dessa viagem? O legal dessa viagem é que nós fizemos ela de carro. 4 dias viajando de carro. E esse foi o detalhe bacana da viagem, que a gente vai falar um pouquinho mais ali para frente. Porque essa viagem de carro, ela deu a oportunidade de conhecer muitas coisas específicas ali da região. Por exemplo, a gente passou 2 dias de carro por dentro da Argentina e conhecendo cultura, região, paisagem, a estrada. Foi muito legal a experiência. Então foi uma viagem que nós realizamos de 27 de abril a 13 de maio. E essa viagem foi feita junto com um grupo, que é um grupo de um brother meu, que é meu guia, tem sido um parceiro nessa minha experiência de viagem, que é o Rafa Lobato. Eu já falei dele outras vezes para vocês, até falo para vocês seguirem o canal dele, tem muita coisa bacana. O perfil dele é rafa.lobato. Vale a pena, tem muito roteiro bacana também que ele faz e a gente está fazendo alguma parceria em alguns lugares para poder conhecer junto. Além do know-how, ele tem uma visão fotográfica sensacional. E eles saíram, pessoal, de Taubaté, no estado de São Paulo. Então, nessa brincadeira toda, eu já economizei 1.400 quilômetros de estrada, porque eles me pegaram no meio do caminho. Eles saíram de Taubaté até Londrina, que no norte do Paraná são mais ou menos 700 quilômetros. Então, a aventura começou no dia 27 de abril, uma quinta-feira. Eles passaram por Londrina mais ou menos 1 hora, 2 horas da tarde, e eu me juntei no grupo. Nós ficamos em 5 pessoas para fazer essa viagem. A nossa primeira pernada, primeiro dia de viagem, foi até Foz do Iguaçu, onde a gente passou a primeira noite. Ficamos no hotel Manacá, descansamos. Dia seguinte, acordamos de manhã e partimos logo cedo com destino à fronteira da Argentina. Entramos na Argentina, ali pelas cataratas, né? Porto Iguaçu, e passamos ali por várias províncias no primeiro dia. Passamos por Posadas, que é na província de Misiones. Eu estou usando a minha colinha aqui porque é muita informação, para guardar na cabeça fica difícil. Aí passamos na província de Misiones, Corrientes, Resistência, e fomos parar lá no nosso segundo dia, numa cidade chamada Presidência Roque Sans Penha. E era um lugar que as pessoas vinham falando para nós para ficar lá. O que é legal já logo nessa partida da Argentina? Foi muito legal ver a variação da vegetação logo que a gente entrava na Argentina, porque o carro nos permite isso, né? Então, logo que a gente entra na Argentina, a gente pega uma região de muito reflorestamento, então madeireiras, muito pinos, e andamos um bom trecho por lá. De repente, essa vegetação, ela muda, ela começa a ficar mais rasteira, mais planície, muito gado, e isso é muito legal, porque a gente vai conhecer também, além da vegetação, a cultura. Em Sans Penha, por exemplo, foi muito bacana, porque é uma cidade de em torno de 50 mil habitantes, e a primeira coisa que a gente achou estranha lá, as motos não tinham placa, quase todas as motos sem placa, ninguém usando capacete, e não tem esse negócio de preferencial. Você chega na rua, seu carro que embica primeiro passa. Então, são detalhes simples, mas é muito legal a gente ver a mudança de uma região para outra à medida que a gente vai andando. Lá em Sans Penha, nós ficamos num hotel chamado Gualoc, um hotel muito gostoso também para ficar, café da manhã bacana. Passamos a noite, segundo dia, terceiro dia, toca a estrada de novo. O nosso destino era rodar mais 700 quilômetros e parar numa outra província. A província, pessoal, na Argentina é o que aqui no Brasil nós chamamos de estado, né? Então, os nossos estados são as províncias da Argentina. Então, no segundo dia, a ideia nossa era tocar até a província de Jujuy e dormir na capital dessa província, que também chama Jujuy, a cidade. E tocamos lá. Tocamos até Jujuy, em San Salvador de Jujuy. E lá foi legal porque a gente chegou em torno das 5h30 da tarde e fomos conhecer um pouquinho do centro da cidade. E umas catedrais muito bonitas, uma catedral franciscana e a catedral metropolitana da cidade,
detalhes muito bonitos no interior delas. Até convido vocês a entrarem lá no nosso perfil, e olharem que tem um post específico mostrando detalhes dessas duas catedrais lá. Muito bacana. Ficamos lá no Hotel Augustus. Foi nosso terceiro dia. Quarto dia de viagem, saímos de lá cedinho, 8 horas da manhã, e abastecemos o carro. Um detalhe com relação a essa questão do abastecimento que eu queria falar com vocês são as moedas locais. Nós trocamos as moedas, entrando na Argentina, real por peso argentino. O peso argentino, nós pegamos uma cotação de R$1 para 73 pesos argentinos. E no Chile, nós pegamos R$1 para 152 pesos chilenos. Só que, embora a cotação do peso chileno seja maior do que o peso argentino, o valor das refeições no Chile e do custo de vida lá, ele é um pouco mais alto do que na Argentina. Então, por exemplo, lá na Argentina a gente pagava 2.800 a 3.500 pesos argentinos uma boa refeição. Já no Chile, esse valor passava para 12 mil, 20 mil pesos chilenos. Então era engraçado, porque você chega lá no câmbio, troca, por exemplo, R$1.000, você pega 152 mil reais, 152 mil pesos chilenos. A gente dá até aquela sensação de riqueza, né? Mas não é bem assim, porque na realidade tudo lá é mais caro. Para você vai abastecer o carro, por exemplo, você deixa lá 78 mil pesos, 75 mil pesos, então o dinheiro vai muito rápido. Mas saímos no quarto dia de Jujuy e aí realmente começou a aventura, pessoal. Porque para sair de Jujuy rumo a São Pedro de Atacama, que já no Chile, que é o deserto lá de Atacama onde nós íamos ficar hospedados, em torno de 500 quilômetros. Mas parte desses 500 quilômetros, ele acontecia dentro da Argentina já subindo sentido a cordilheira. Então, você passa saindo de Jujuy por uma cidade chamada Purmamarca, e é quando você entra realmente na estrada que vai subir para a cordilheira. Uma estrada belíssima. Se assemelha muito a uma estrada que nós temos no Brasil, que é a estrada do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Muito aclive, muita curva fechada, subindo no meio da cordilheira, das montanhas. Ali realmente começou a nossa aventura, os olhos começaram a brilhar com relação à vista do local. E tivemos a experiência de passar na divisa da aduana do Chile com a Argentina. E logo depois que você passa nessa aduana, a gente já começou a pegar alguns atrativos. É muito bacana que à medida que a gente vai passando pela estrada, a gente começa a avistar uma mudança novamente de paisagem. Eu falei para vocês que é uma característica dessa viagem. A gente começou a avistar as montanhas, as cordilheiras. E cordilheiras com o pico branquinho de neve, uma vista espetacular. Assim. Cada curva que a gente fazia ia pegando um cenário impressionante. Então, passamos pela aduana do Chile, ela é um pouco mais rigorosa. Nós levamos 40 minutos para fazer o processo e não pode passar com alimento, não pode passar com nada de produto, nenhum produto de origem animal ou vegetal. E passando por lá, andamos um pouquinho, nós já começamos a passar por alguns atrativos. Antes de chegar em São Pedro, nós passamos, por exemplo, na Laguna de Tara, Laguna do Deserto de Tara,
uma vista muito bonita. O que mais a gente vê, né, nessa viagem, pessoal, são lagunas, que eles chamam lá, que são lagoas, que são formadas na beira das cordilheiras, as salinas, que são mares de sal, que se formam em virtude da concentração que tem no terreno, e a própria formação do terreno em si, que ali mais para frente, vocês ficam com a gente até o final, a gente vai passar para vocês um pouquinho de detalhe com relação a essa questão das salinas. Então, chegamos lá em São Pedro de Atacama, era umas 5 horas da tarde, e nós ficamos hospedados numa pousada chamada Terra Luna Lodges. Tem um post também lá no nosso perfil mostrando detalhes dessa pousada. São Pedro de Atacama já vale um comentário muito bacana do local, porque ela é uma comunidade de aproximadamente 5.000 habitantes, ela é como se fosse um vilarejo, e a rodovia pavimentada, ela vai até a entrada do vilarejo. Entrou no vilarejo, não tem mais asfalto, então tudo terra, areia, as casas com uma característica muito específica, casas pequenas, baixas, realmente parece que você tem a nítida impressão que você está em outra região mesmo. É uma sensação muito legal. Eu falo que às vezes a gente não consegue passar para vocês a sensação do que a gente está vivendo naquele momento. Realmente foi uma experiência muito incrível, de algo muito diferente que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, tem a rua Caracoles, que é a rua principal, onde estão os restaurantes, tem lojinhas, as lojas muito coloridas, muito características do Chile, tudo muita cor, muita decoração, muito bem decorado, artesanatos, copos, xícaras, os ponchos, os brincos, muito bacana. Então nós nos hospedamos lá na Terra Luna. A Terra Luna, ela tem 2 unidades. Ela tem uma unidade que fica ali no Atacama e uma outra unidade que fica na Patagônia. Então são 2 estruturas da mesma pousada. E lá fomos atendidos pela Mari Carme e pelo Maurício, que são os administradores dessa unidade. Tudo de gente finíssima, casal muito bacana, atenção incrível a gente. E foi muito legal ter conhecido o pessoal lá. Aí beleza, chegamos lá, já era domingo. No total, do pessoal que saiu de Taubaté até lá, nós rodamos 3.166 quilômetros. Como eu falei para vocês no início, no meu caso, rodei uns 700 quilômetros a menos, foram de 2.500, porque eles me pegaram no meio do primeiro dia, assim, né? Em Londrina, no Paraná. Olá pessoal, tudo bem? Aí ó, chegamos na divisa entre o Chile e a Argentina. Acabamos de passar pela aduana junto, eles trabalham de forma conjunta, Argentina e Chile junto. E você já passa tudo ao mesmo tempo. Tá tudo preparado, carro liberado. Agora é seguir viagem. Destino. Aí pessoal, olha aqui esse lugar, que coisa mais louca.
Na segunda-feira, dia 1º de maio, que era o nosso 5º dia de viagem, a gente realmente começa a nossa aventura lá na Patagônia. E nossa primeira aventura, o nosso primeiro atrativo, foi um lugar chamado Vale de la Luna. Por que tem esse nome? Porque o terreno ele se assemelha ao piso da Lua. Então, muito árido. Lembrando para vocês que nós estamos falando do deserto do Atacama, a região mais árida do planeta. O Atacama é o deserto mais árido do planeta. Nos dias que estivemos lá, umidade girando em torno de 10%, 13% de umidade. A gente tem que usar muito soro no nariz, porque começa a ressecar muito dentro do sistema nasal, machucar, começa a sangrar um pouquinho. Outro detalhe, para chegar até São Pedro de Atacama, quando nós passamos naquele trecho que eu comentei com vocês de Jujuy até São Pedro de Atacama, nós chegamos a 4.800 metros de altitude, em um dos locais que nós paramos para avistar o cenário que estávamos vendo. E é muito interessante, porque teve um colega nosso, por exemplo, que teve um pouquinho de tontura, e como o ar é mais rarefeito, tudo que você faz tem que fazer com um movimento mais lento, até passar por um processo de ambientação. Já São Pedro do Atacama, ele está a 2.500 metros de altitude. Então a gente sobe a 4.800 e desce bem... Quando a gente está pertinho de São Pedro do Atacama, a gente tem uma descida muito longa, que chegamos a esses 2.500. Já não é tão baixo, porque se nós pensarmos no pico mais alto do Brasil, ele está aproximadamente 2.980 metros de altitude. Então, mesmo lá em São Pedro de Atacama, a gente já está a 2.500. Então, já tem uma altitude um pouco mais elevada. Um outro detalhe com relação à altitude, pessoal. Por exemplo, eu tomo remédio para pressão alta, sou hipertenso. E quando você está em uma região com o ar mais rarefeito, a sua pressão ela tende a subir. Então, minha pressão, fui dar uma monitorada, ela subiu um pouquinho mais do normal, nada absurdo, né? Eu falei para vocês, eu já recebo uma medicação para deixar ela controlada, mas ela já sobe um pouquinho mais. Então, eu tinha muita vontade de subir as montanhas para chegar num pico mais alto. Por exemplo, no primeiro dia que nós fomos no Vale de la Luna, saindo de lá, São Pedro do Atacama tem uma característica muito legal, porque ela está no meio rodeada por cordilheiras, várias cordilheiras. E uma dessas cordilheiras tem um vulcão que nos acompanhou praticamente todo lugar que a gente foi, que é o Licancabur. É um vulcão de 5.916 metros de altitude. Ele é considerado um vulcão semiativo. Ele tem movimentações, mas não tem erupções. Então ele não está adormecido, vamos dizer assim. Já tem um outro vulcão que é muito famoso ali na região, que é o Lascar. Esse nós não conseguimos subir, porque nem que quiséssemos, né? Porque ele estava tendo movimentações sísmicas mais acentuadas, então está proibido o acesso de pessoas nesse vulcão. Mas a região, só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando do Chile. O Chile tem 95 vulcões, só no Chile. Então é uma região com uma característica muito particular. A gente está ali em São Pedro de Atacama, e muitas montanhas, várias dessas montanhas eram vulcões. E o mais imponente sempre, esse que eu comentei com vocês agora, que é o Licancabur. Por que eu falei dele para vocês? Porque eu tinha vontade de subir no vulcão. E existe até uma expedição que se faz para subir o Licancabur. Ela demora 2 dias, porque no primeiro dia você para em uma parte desse vulcão para se ambientar, já para 5.000 e poucos metros de altitude. Eu não quis fazer, e também a gente achou melhor não fazer, primeiro por essa questão da pressão, e segundo, porque o grupo que estava com a gente também não é um grupo acostumado a fazer uma trilha com esforço físico mais intenso dessa forma. Então, embora eu esteja sempre me condicionando para fazer esse tipo de aventura, esse tipo de passeio, você subir a 6.000 metros de altitude, sem eu saber como a reação do meu corpo ia ser, a gente achou mais prudente não fazer. Então, fomos até 4.800, não tive mal-estar, não tive nada mais, nenhum problema mais sério. O único cuidado que eu falei para vocês é que a gente tem que sempre estar atento à velocidade do movimento. Porque se nós estamos aqui abaixados e nos viramos assim de forma mais acentuada, já dá uma zonzeira na cabeça, é muito interessante. À medida que a gente vai ficando mais tempo na região, o corpo vai se ambientando, a gente vai se acostumando. Mas no primeiro momento, realmente, a gente estranha a questão do ar mais rarefeito.
Então, o primeiro dia, eu estava falando para vocês, a gente passou pelo Licancabur e fomos no Vale de la Luna. Uma região muito montanhosa e muito árida, assim, você não vê vida vegetal e vida animal. E é muito engraçado, porque parece realmente que a gente está pisando na Lua. O solo é muito bacana. E dentro desse parque, do Vale de la Luna, tem uma região ali que ela é muito forte a concentração de sal. Chama Salina Vitória. Então, tem um post também lá no perfil, vocês podem entrar lá e verificar, porque nesse post eu tenho uma conversa com o guarda-parque Álvaro, um guarda-parque local. Ele explica pra gente o porquê da concentração de sal, no caso das salinas, minas de sal, existem lá, elas são fechadas, a gente não pode entrar. Mas como que elas se formaram 65 milhões de anos atrás, como que era aquela região, e ele explica pra gente como que foi. Então, essa questão cultural, ela é muito bacana. Outra coisa que foi legal nessa visita é que anos atrás, muitos anos atrás, quando as pessoas que trabalhavam nas minas moravam na região, eles construíam casas de pedra de sal. Como assim pedra de sal? É isso mesmo, pessoal. São pedras que se formam de sal. E aí eles formam, vou falar para vocês casas, mas elas na realidade são uma estrutura fechada, ela só é murada com um telhado que eles usam com plantação nativa para proteger do vento e do frio. Então foi muito bacana esse conhecimento dessa questão da cultura que o pessoal vivia lá. Então esse foi o nosso primeiro dia lá, realmente, lá no Atacama. Olha só, pessoal, olá. São Pedro do Atacama, que fica aqui no meio de uma cadeia de montanhas. Várias dessas montanhas são vulcões. E esse aqui ao fundo é o Licancabur, maior vulcão aqui da região, com quase 6 mil metros de altitude. É um vulcão semiativo, muito bacana. Galera, aqui esse lugar chama Vale de la Luna, que realmente parece que a gente está na Lua. O segundo dia, nós saímos da pousada e fomos conhecer um lugar chamado Garganta do Diabo, Quebrada de Chulacal. Ela é também uma região montanhosa, num vale, e você anda por meio desses cânions formados pela montanha. E nós tivemos a experiência de fazer uma subida em 3 estágios, vamos dizer assim. A gente começou subindo no primeiro ponto, chegamos numa abertura, parece que jogaram um meteoro no meio da montanha, ela se abre como se fosse a boca de uma cratera, assim. Aí dali nós subimos mais um estágio mais elevado, onde tinha uma visão um pouco mais alta,
e por final um terceiro estágio ainda mais alto. O interessante é que para passar desse segundo estágio para o terceiro, a gente passa por uma região de planície, uma terra, parece que a lava do vulcão passou lá e secou, porque são montes de terra fofa, você pisa e o pé começa a afunda tanto assim, mais ou menos naquele terreno. É muito legal, é muito interessante, muita pedra solta, muita terra, então uma região completamente diferente. Terminando ali, nós voltamos no final do dia, vamos assistir o pôr do sol em um lugar chamado Pedra do Coiote, que é um vale bem conhecido na região, tá lotado de gente, tem 2 mirantes ali na Pedra do Coiote, onde o pessoal vai para assistir o pôr do sol, muito bonito, tudo muito bonito, porque sempre que a gente via um cenário daquele lá, tinham os vulcões ao fundo, o pico dos vulcões com geleira, aquela geleira branca, aquele visual branco em cima, belíssimo visual. Aí, ó. Tava lá embaixo agora há pouco. Aí subimos aqui. Aí, galera, lá embaixo, a última fala que eu fiz há pouco, passamos esse vale, subimos essas formações rochosas aqui e pegamos essa vista. Lá no fundo, a vila São Pedro do Atacama, e aqui ao fundo, a cordilheira. E ó, sempre lá, de Cancabour. Todo lugar que a gente vai, ele está presente. Lá ao fundo, mais formação rochosa, neve lá em cima. Sensacional. Quarto dia, lá na quarta, na realidade, sétimo dia lá, dia 3, nós fomos conhecer um outro atrativo chamado Termas de Puritama. Termas de Puritama são águas termais que ficam em uma região já a 3.500 metros de altitude. Uma região já mais fria, mas com 8 poços de água termal. Então, ela começa no primeiro poço mais alto, a temperatura chegando mais ou menos na faixa dos seus 30, 32 graus. E à medida que ele vai caindo nos poços abaixo, essa temperatura vai baixando, a temperatura da água nos poços. E ela chega até 27, 28 graus Celsius. Então, a primeira com 30 e pouco, a segunda com 27, mais ou menos. Uma água limpa, cristalina, tudo muito cristalina, pela própria formação e composição do solo da região, as águas sempre muito transparentes. Então foi uma experiência muito bacana. Voltando de lá, eu sempre falo que viajar também é conhecer a cultura local, né? Passamos pela Rua Caracoles e lá na Rua Caracoles eu experimentei um sorvete de uma plantação que é específica de lá, chama algarrobo. É como se fosse uma vagem branca que dá num pé de árvore. E essas vagens caem. Aí o pessoal pega e maceta essa vagem, faz uma farinha, que é muito rica em proteína. Eles dão principalmente para a criação de animais. E também utilizaram esse algarrobo para fazer um sorvete. É um sorvete um sabor muito peculiar. Ele lembra um pouquinho
um sorvete de chocolate com um toque leve de canela, é um paladar bem peculiar, mas foi uma experiência muito bacana também. Olá pessoal, hoje estamos no Termas de Puritama, são 8 piscinas com águas termais, essa aqui é a piscina 7. À medida que vai subindo, da 7 para 6 para 5, a temperatura da água vai aumentando, vai ficando mais quente. Olá pessoal, hoje eu tomei um sorvete deste produto aqui, chama algarobo. Ele é um fruto desta árvore aqui, ele dá essas vagens, que é muito comum, um monte no chão aqui. E me falaram que eles alimentam, tem muita proteína para alimentar principalmente as ovelhas. Viajar também é conhecer a cultura local. No dia 4 de maio, era uma quinta-feira, nós fomos conhecer um outro atrativo lá, que chama Geysers del Táchio, na região do Táchio. Então, os geysers são águas que saem do solo, né, chegando a 7 metros de altura, uma região muito fria. No caminho para lá, nós chegamos a pegar menos um grau de temperatura, muito frio. Quando chegamos lá também, temperatura bem gelada. Qual a diferença que, à medida que você está andando no meio dos geysers, como aquela água está fervendo por baixo do solo, a impressão, pessoal, é que a gente está andando em cima de um monte de panela de pressão. Porque você anda no solo e fica aquele barulho... Sabe quando está cozinhando ovo na panela, que fica aquele barulho da água fervendo no ovo? A impressão é aquela. E a válvula de pressão desse terreno são os geysers. Então a água está fervendo ali por baixo. Por onde que ela sai? Ela sai pelos buracos que são formados no solo. Então chegando a 7 metros de altura. Todos esses atrativos que eu estou comentando com vocês aqui no Pé na Estrada, eles estão colocados individualmente nos nossos canais. Então vocês podem depois também entrar lá no nosso perfil, verificar cada um desses atrativos que eu estou comentando com vocês, porque lá eles são um pouquinho mais detalhados. Saindo de lá, nós passamos por uma comunidade chamada Machuca, uma comunidade bem pequena, indígena, e nessa comunidade nós tivemos a oportunidade de experimentar carne de lhama. Muita gente, às vezes, algumas pessoas, né, na verdade, perguntaram para mim assim: pô, mas André, mas você comeu carne de lhama? Pô, mas é tão bonitinho o animal. Ele é, pessoal, só que nós estamos falando de uma região extremamente árida e de uma região longa. Então, tem muitas comunidades e muitos vilarejos que estão isolados de tudo, mas isolados mesmo. 2 horas, não tem nada. Você pega 4, 5 casas no meio do nada. E eles usam a lhama não só para tirar o pelo, mas também como uma fonte de alimentação para eles. Então, o que para nós parece algo como um animal de estimação, para eles não é. Eles tratam como se fossem aqui uma criação de bovinos, nossa, né? Mas tivemos a oportunidade de experimentar esse espetinho. Aí você pode perguntar, mas e André, como que é? Ela é muito semelhante à carne de boi. Com um detalhe, ela é um pouquinho mais enervada, é um pouquinho mais fibrenta. Então, você mastiga mais, você sente ela um pouquinho mais de nervo. Mas a nível de paladar, muito parecida com a carne de boi. E voltando na estrada, paramos por outro lugar muito bonito, chamado Mirante do Camelo. Você anda assim numa planície, tem uma formação de pedras que você sobe, e lá ao fundo, um outro vale com os vulcões e as montanhas mais ao fundo ainda. Então, são cenários muito bonitos, muito específicos da região. Olá pessoal, hoje estamos no complexo turístico El Táchio, onde tem aqui os geysers, manifestações termais, aqui falando sobre fauna e flora, principais zonas de geysers pelo mundo. E ao fundo, os geysers
e mais ao fundo a montanha. Olha que legal, pessoal, os geysers El Tátil. Muito bacana. Aqui deve estar uns 7, 8 graus agora. Aí, pessoal, estamos em Machuca, aqui na Atacama, experimentando espetinho de lhama. É bom, parece uma carne de boi mesmo, não tem muita diferença não. No dia de viagem, dia 5 de maio, nós fomos conhecer um dos atrativos que mais me impressionaram lá, que são as Lagunas Escondidas de Baltinache. Pessoal, pensa você andar por 1h30 no meio do deserto da terra e de repente você chegar numa planície com lagoas, uma coloração transparente na cor de uma esmeralda. É impressionante, porque essa coloração, essa lagoa, ela contrasta com aquele mar de sal. Quando vocês forem ver a postagem desse atrativo lá no nosso perfil, vocês vão olhar e vão pensar que aquele branco que está ao lado da lagoa, ele é areia ou é neve, mas não é, é sal. Então, o que é interessante nisso aí? Bom, primeiro que esse era um lugar onde era permitido entrar para ter experiência de nadar na laguna. Daqui a pouco eu vou contar para vocês o porquê que eu não consegui fazer isso. Primeiro, o pessoal orienta a você não molhar a cabeça por causa da concentração de sal e não ficar mais do que 15 minutos, porque é muito sal concentrado na água. O que faz com que esse sal que existe na água não deixe você afundar? Então é muito interessante, porque você entra na lagoa e você não afunda. Pode soltar a mão, soltar o pé e fica boiando, porque a concentração de sal não deixa você afundar. Você flutua. Mas por que eu não consegui entrar nessa lagoa? Porque a hora que nós estávamos passando pelo meio do percurso, começou a dar uma tempestade de vento no deserto, pessoal, em torno de 80, 90 km por hora. Nós tínhamos dificuldade até para andar. Lá são 7 lagoas, mas só uma que é possível entrar para andar, que está apta para banho. E aí, quando nós chegamos nela, o vento estava muito forte e o frio fora da água muito, muito intenso. Aí não teve como entrar nessa lagoa para poder ter naquele momento a experiência para passar para vocês. Mas ali na frente, espera um pouquinho que a gente tem mais uma outra opção. Então, beleza? Conhecemos as Lagunas Escondidas de Baltinache. Nosso 10º dia de viagem, dia 6, nós fomos fazer uma experiência também diferente. São Pedro do Atacama está a 300 e poucos quilômetros de uma
cidade chamada Antofagasta. Antofagasta é uma cidade litorânea banhada pelo Oceano Pacífico. Eu nunca tive a oportunidade de visitar uma cidade que fosse banhada pelo Oceano Pacífico. Todo mundo fala que o Oceano Pacífico, a água do Pacífico é mais fria que a água do Atlântico. E realmente, a água é muito gelada, muito cristalina. Foi bacana ter conhecido ter tido essa oportunidade de conhecer lá. Mas Antofagasta já é uma cidade de 350 mil habitantes. Então, o que foi legal nesse caminho? Quando nós fomos retornar, em vez de nós voltarmos pela autopista que nós tínhamos ido, nós decidimos voltar por uma outra estrada beirando o litoral. E aí que foi o legal, porque nós tivemos a oportunidade de conhecer uma praia chamada Praia Grande, onde tinha algumas focas, a gente acredita que em estado de migração. Inclusive, a gente acha, porque nós não conseguimos tirar essa informação com ninguém, que essas focas elas se perderam, porque eram focas marrom, coloração marrom, mais ou menos desse tamanho, e elas estavam muito magras, e tinha umas 5 a 6 focas mortas no litoral, inclusive com cheiro um pouco mais forte. Tinha outros animais também mortos ali na região. A gente acredita que elas talvez tenham se desviado, ali estava com escassez de alimento, e elas começaram a definhar. Algumas delas morreram, mas outras a gente vinha andando pela praia à beira-mar, e elas vinham nadando por cima da maré, acompanhando a gente. Pô, mas muito bacana, foi muito legal a gente andando, e elas nadando, tinha horas que elas saíam com a cabeça, voltavam, nadavam ali pertinho da gente, foi muito bacana. Quando nós chegamos em Mixila, passamos por Praia Grande, passamos por Hornitos, que é uma cidade de veraneio muito bonita ali no Chile, bem estruturada, e chegamos em Mixila, não conseguimos dar continuidade. É engraçado como nós estávamos falando de cultura, né? Ali na região, tanto na Argentina quanto no Chile, é muito comum eles terem manifestação nas rodovias. Então, eles fecham as rodovias em prol de alguma coisa que eles estejam defendendo. Nós passamos por uma que era defesa contra o sistema de mineração de lítio que estava fazendo na região. Passamos por outra de professores. A gente acredita que eles estavam reivindicando melhores salários. E aí eles fecham a rodovia. Na Argentina, nós pegamos uma paralisação de meia hora, depois pegamos uma paralisação de uma hora e meia em uma outra região, e nessa que nós fomos, já na paralisação maior, que ia dar mais de 3 horas, a gente decidiu voltar e fazer o caminho de volta por onde nós tínhamos ido. Nesse dia, nós rodamos praticamente 900 quilômetros entre chegar em Antofagasta, fazer o passeio até a trilha, voltar, e o nosso retorno a São Pedro de Atacama. Olá pessoal, hoje rodamos 300 quilômetros desde São Pedro do Atacama para chegar nessa cidade de Antofagasta, uma cidade de 340 mil habitantes que é banhada pelo Oceano Pacífico, um litoral muito bonito. Primeira experiência minha com o Oceano Pacífico. Nosso dia 11, de 11º dia, foi dia 7 de maio, nós fomos conhecer as Águas Calientes e as Lagunas Altiplânicas ali perto. Uma das estradas mais bonitas que nós pegamos, que eu peguei em toda a viagem, foi essa estrada sentido esses dois atrativos. Muito frio, muito vento, 4.230 metros de altitude, então o vento aí já se torna um pouco mais forte.
lagunas altiplânicas, que são as primeiras que a gente foi. Nós conhecemos lá a Laguna Mystic e a Miscante, 2 lagunas, uma do lado da outra. Coloração muito bonita. Nessas não podia entrar, ela só contemplação mesmo. E depois nós fomos numa outra que é Águas Calientes, antigamente conhecida como Pedras Rojas, uma lagoa também de água azul, 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 um azul piscina, coisa mais linda, e salinas do lado. E eu perguntei de onde que vem aquela água. Aí a guarda-parque falou para nós, olha, aqui essa água vem de 3 fontes. Ela vem das geleiras das montanhas, que derretem e caem ali. Elas vêm das chuvas e vêm dos lençóis subterrâneos que miram a água para as lagoas. Por isso que as lagunas têm água muito transparente, muito cristalina. Então, conhecemos esses 2 lugares, muito frio, não dava nem para conversar. Tentamos até gravar vídeo, o vento e o frio estava tão intenso que não deixava a voz sair na gravação. Muito gelada. Voltamos lá para São Pedro do Atacama em torno das 5 horas da tarde. Olá pessoal, hoje estou conhecendo as lagunas altiplânicas aqui no Atacama. Temperatura de 11 graus, mas o vento está forte e aí a sensação térmica é muito mais baixa, além do vento gelado. Então tem que proteger, mas o visual é lindo.
Nosso 12º dia, nós fomos conhecer a Laguna Sejar e Laguna de Pedra. E aí sim eu consegui ter a experiência que eu comentei com vocês agora há pouco, de entrar na lagoa para nadar. Então realmente foi uma sensação muito bacana, porque a água muito gelada, dá aquele choque na hora que você entra, mas como nós fomos um dia com o sol aberto e era meio de pouco, e tem muita concentração de sal, esse sal, junto com o sol, ele faz com que o teu corpo aqueça. Então, mesmo a gente estando com parte do corpo dentro da água gelada, a parte que está para fora, aonde tem o sol e o sal, ele esquenta, então fica quente, você não sente frio. E ali realmente tive a experiência que eu falei para vocês de poder flutuar na água, literalmente é essa sensação, porque você solta a mão, solta o pé, como se estivesse num balanço e o corpo não afunda, é muito bacana. Quando eu saí da água, pessoal, eu olhei assim, pro corpo aparentemente estava normal, não tinha nada, né? O pessoal falava da concentração de sal. Mas é engraçado, porque à medida que o corpo vai secando, a água vai secando, vai evaporando o corpo, vão ficando as marcas de sal. Então parece que alguém pegou um punhado de farinha e jogou no seu corpo, assim, que é branquinho, branco. Tanto é que eles têm estruturas de banho para você tomar assim que sai da lagoa, porque aquele sal não é muito conveniente, não é muito recomendado que fique no corpo, principalmente por causa de reação alérgica. Então você sai lá no frio, tem que se agasalhar, corre até onde tem as duchas de água fria, no tempo, não tem nada aquecido, toma um banho de água doce para tirar o sal, se enxuga e toca a viagem de novo. Mas foi uma experiência incrível, pessoal, incrível, muito bacana. Ali passamos por esses 2 lugares. Saindo de lá, nós fomos para uma outra lagoa chamada Tebinquinche. Essa lagoa Tebinquinche, impressionante a cor da água, assim, o contraste do azul escuro com o azul claro da lagoa e a água passando por cima da salina e a Cordilheira dos Andes ao final. A coisa é tão bonita que a cordilheira, ela reflete a imagem dentro da lagoa. Então é impressionante, você está olhando para a lagoa, você vê o reflexo da cordilheira no espelho d'água e a cordilheira ao fundo. É incrível. E tem uma placa nesse lugar dizendo que aquela lagoa ela é formada por parte de um meteoro que caiu na Terra muitos milhões de anos atrás. E é um dos 3 lugares no planeta aonde esse meteoro caiu. Me lembro que um é lá, o outro era na Austrália, o terceiro eu não me recordo aqui falar para vocês qual era o terceiro lugar desse meteoro. Então formou essa laguna enorme do lado da Cordilheira dos Andes. Aí pessoal, tive a experiência sensacional de entrar nessa lagoa de água salgada e fria aqui no Atacama, Lagoa da Pedra. Experiência única, é sensacional. Você flutua e não afunda por causa do sal. É incrível. Olá pessoal, terminando o banho na lagoa, depois de secar um pouquinho, olha como fica o corpo inteirinho de sal. E aí tem essas duchas aqui que é pra gente tirar o sal do corpo. Experiência sensacional.
No nosso 13º dia, fomos conhecer um outro vale, chamado Vale del Arco-Íris. Por que ele tem esse nome? Porque as montanhas vão mudando de cor. De acordo até com um colega nosso que estava no passeio, uma das montanhas verde, a gente falava assim, ó, o verde bolor, porque parecia que estava embolorado mesmo, aquele verde que dá no pão, bem forte. Aí do lado dela já uma montanha vermelha, a outra mesclando branco com laranjado, e você ir olhando, as montanhas vão mudando de cor naquele cenário, por isso chama Vale del Arco-Íris. É um dos lugares também bem famosos ali na região. Beleza, no 14º dia, nós iniciamos o nosso retorno de volta para a cidade. Então, fizemos o mesmo caminho de volta, saindo do Chile, entrando na Argentina, rumo a Jujuy. Nós vimos posar na mesma cidade que nós tínhamos nos hospedado na ida. Só que nesse meio do caminho, nós paramos em um lugar já dentro da Argentina chamado Salina Grande. Salina Grande, ele realmente é um mar de sal. São mais de 300 quilômetros de largura de sal. Então é impressionante, pessoal. A gente desceu do carro, você anda. Você só vê aquele piso branco, uma camada de sal grossa assim. E à medida que você anda, é como se você estivesse pisando sal, ele vai estralando realmente onde você pisa. É incrível, muito bonito o visual. E saímos de lá, chegamos em Jujuy. Na volta, nós resolvemos mudar a nossa hospedagem. Na ida, nós ficamos no Hotel Augustus. Na volta, nós ficamos no Hotel Gregório. Eu vou passando essas informações para vocês, porque se amanhã ou depois vocês decidem fazer uma aventura dessa ou passar pelo local, fica a dica aqui para vocês do lugar onde nós nos hospedamos. Se vocês passarem pela província de Jujuy, tiverem que se hospedar lá, recomendo vocês ficarem no Hotel Gregório, não no Hotel Augusto que a gente ficou da primeira vez. A estrutura do Hotel Gregório é uma estrutura melhor. Aí no segundo dia, batemos de volta de Jujuy, chegamos até Sanspenha, aí sim ficamos no mesmo hotel que nós tínhamos ido na ida, que é o Hotel Gualoc. De lá, batemos, último dia, Foz do Iguaçu. E aproveitando que nós estávamos passando por Foz do Iguaçu, paramos na tríplice fronteira do lado dos Três Marcos argentino, aí em Porto Iguaçu. Engraçado que do lado argentino você vê, tem o visual do lado brasileiro que é mais bonito, mas quando você está no lado brasileiro você não consegue ver o lado brasileiro, você vê o lado argentino. Então o lado brasileiro que você vê da Argentina, ele é muito bonito. Aí aproveitamos para ficar lá. Outro detalhe que para você visitar os Três Marcos na Argentina, você não paga. No Brasil, para você entrar nos Três Marcos no Brasil, é uma aventura paga. E de lá, voltamos para Londrina. O pessoal me deixou aqui, já era um sábado, nosso 17º dia de viagem, e cheguei em Londrina em torno das 2, 3 horas da tarde. Aí, pessoal, outro ponto aqui do Vale del Arco-Íris. Que bonito. Aí pessoal, voltando de São Pedro de Atacama, 0 grau na estrada.
Quantos metros de altitude, André? Quase 4.700 metros de altitude. Só um detalhe, pessoal. 10h40 da manhã. 9h40 aqui. 9h40 aqui. No Brasil. É. E nessa temperatura aqui, com esse sol que tá aí fora. Sentido Passo Rama, fronteira Chile com Argentina. Olá, galera. Estamos em Salinas Grandes, na província de Jujuy, na Argentina. Literalmente é o mar de sal. Impressionante. Olha, pessoal, é muito louco isso aqui. Salinas Grandes, na província de Jujuy, na Argentina. Ali mais alto tem estrada pro lado de lá, em outro mar de sal. Impressionante. Então, pessoal, foi muito legal. Esse é o nosso diário, né? Esse foi o diário que eu queria passar para vocês. O que nós fizemos durante esses dias? O que é legal que eu queria passar para vocês também, além do diário, que é uma coisa muito bacana. Algumas características que a gente foi pegando durante a viagem que eu queria compartilhar com vocês. A primeira característica eu já comentei com vocês, que é a questão da mudança da vegetação e do relevo. Então é engraçado, porque tudo, mesmo quando a gente está dentro do deserto do Atacama, dentro do próprio deserto, a estrutura de terreno vai mudando. Então tem hora que você está passando que são só salinas, branco, 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 branco. Tem outros momentos que você passa que são aquelas vegetações rasteiras. Tem outros momentos que você passa que é só montanha recortada de terra. Tem hora que você passa que parece que Deus pegou um punhado de pedra na mão, jogou em cima da montanha, aquele monte de pedra solta. É impressionante. E tem hora que a gente está pisando nas pedras, tem hora que parece que o magma do vulcão passou por ali há muitos anos atrás, secou parcialmente, mas não 100%. Porque você está andando, são partes grandes de terra que você pisa e ele afunda, como se fosse como quebrasse assim, aquela crosta por cima da terra. Então é impressionante como essa viagem de carro, ela permitiu, nós fomos conhecendo detalhes que se nós fôssemos de avião a gente não veria. Até veria a cordilheira lá de cima,
nós até veríamos as lagunas lá de cima, mas você não consegue pegar os detalhes passando de lado. Isso é o legal de você viajar de carro. Muita gente falou assim, você é maluco? Talvez seja, talvez seja, mas eu falo e repito de novo, é só andando de carro que você consegue pegar as características culturais e geográficas da região. Então isso não tem preço. Para quem gosta de andar na estrada como eu gosto, para mim estar na estrada já é uma alegria. Não preciso nem chegar no destino, o fato de estar a caminho, andando na estrada para mim já é um motivo de alegria, já é um motivo de paz, assim, meus olhos já brilham. Então fazer essa viagem, ela tem uma característica muito particular, muito especial. Outro detalhe, pessoal, é a questão dos leitos dos rios. A gente foi numa época de seca, o inverno começava agora em junho, né, de 2023, então nós estamos numa época de seca. É impressionante como você passa pelos leitos dos rios grandes até, volumosos, não tem um filete de água, pessoal. Nada, zero. Você pode andar no leito do rio 10, 20 metros, não corre uma água. Aonde que você vê água? Próximo das geleiras, porque aí o gelo eterno que eles falam, que é o gelo que fica no cume das montanhas, que nunca derretem, eles diminuem ou aumentam em quantidade, mas nessa época eles derretem e caem formando o rio. Então, quando está próximo da montanha, das geleiras, você pega um outro rio. Afastou um pouco mais, o rio vai secando, é impressionante, você só vê o leito do rio vazio. É muito impressionante isso aí. Outra coisa, toda vez que a gente passava do lado de alguma salina, a temperatura despencava. Eu até entrei na internet para tentar descobrir por que perto da salina a temperatura cai. Mas o que eu li mais próximo é que, em virtude da concentração e a questão de reflexo de sol no sal, faz com que as temperaturas caiam mais. Mas batia menos 1 grau, 0 grau, 1 grau, toda vez que nós estávamos passando próximo de alguma salina. Porque lá eles chamam salar, são os salares. No Chile chama salar, na Argentina eles chamam de salina. Outra coisa interessante, pessoal, como o ar é muito rarefeito, o que acontece com o carro na hora que você está andando? Ele vai perdendo potência. Não adianta, você pode pisar, o carro não anda. Parece que está com o freio de mão puxado, a gente começava a dar risada. A gente virava pro Rafa, que estava dirigindo, e falava, vai Rafa, pisa nesse acelerador aí. Ele brincava, exato, ele apertava o acelerador, o carro não anda, pessoal. Como o ar é rarefeito, ele influencia na combustão do carro. Então é impressionante, é segunda marcha, não adianta você querer acelerar, o carro não avança. É muito engraçado. Como eu falei para vocês, nós chegamos a 2 pontos altos, né, 4.600 metros de altitude, depois a 4.800, os dois de carro. Então ia chegando lá nessa altitude, o carro não andava, era a segunda marcha, devagarzinho, não adianta ter pressa. Falei para vocês a questão da umidade, né? Então, o que é legal? Eu morei por um ano em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Ubatuba, muita gente chama de Uba-chuva, por causa da quantidade de chuva e de umidade, ela tem uma umidade muito alta. Então, o que acontece em Ubatuba, por exemplo, meu apartamento, às vezes você passa um pano úmido, ele demorava para secar. Você tinha que ficar passando pano seco toda hora. Quando estava chovendo muito, as roupas emboloravam, o calçado, se eu ficasse muito tempo lá, estragava a borracha. Já lá no Atacama, a experiência foi inversa. Eu acho que é uma questão cultural. O pessoal lá não tem mania de colocar box no banheiro, onde tem a ducha de banho. Eles usam muito cortina. E a cortina, se ela não for bem vedada embaixo, eles sabem, vai molhar o banheiro. Então era muito engraçado, porque a gente tomava banho, às vezes à noite, antes de dormir. A hora que nós acordávamos de manhã, o piso estava seco. Não estava nem passar pano. Era impressionante. A umidade é tão baixa, a umidade do ar lá, que a toalha que você usava à noite, chegava de manhã para você utilizar, estava seca. O banheiro que estava com o piso molhado, do banho noturno, você chegava de manhã, estava seco. Então é impressionante. E aí eu reforço, né, pessoal? E eu vou entrar num outro detalhe que deixo aqui dica para vocês. O que eu usei enquanto eu estive lá? Primeiro, colírio para os olhos o tempo todo, porque como a umidade é baixa, tem muito pó no ar. Então, você olhava às vezes dentro do carro, parecia uma névoa de pó dentro do carro. Sempre muito pó. Então, irrita muito o olho. Então, sempre colírio nos olhos. Muita hidratação, 2, 3 litros de água todo dia você tem que tomar, que a umidade está baixa. E a garganta, dependendo de onde você passa, em parte do deserto, onde tem muito pó, começa a roscar, começa a arranhar. Porque vou falar assim, literalmente, pessoal, em hora que eu sentia o gosto do pó na boca. A gente brincava com o pessoal que
acho que guardadas as proporções da brincadeira, dá vontade, tem hora que você cospe tijolo, porque é impressionante. Soro em gel ou gel em spray no nariz o tempo todo dentro da mochila. Isso não tem como faltar. Então, pessoal, foi uma experiência incrível. Falei para vocês do trânsito lá em Sanspenha, que é uma loucura, muito diferente. Então, essa experiência pelo deserto de Atacama de carro, ela foi uma experiência incrível. Eu, normalmente, depois que comecei a fazer as viagens, eu sempre comento que, muito tempo atrás, quando eu saí de um local, de um atrativo, eu saí meio com o coração apertado, porque eu não sabia quando ia voltar lá. E isso é algo que mudou depois que eu comecei a fazer as viagens, como eu entrei, comecei a compartilhar com vocês essas questões das viagens. Mas eu confesso que, à medida que foram chegando os últimos dias lá no Atacama, foi dando um aperto no coração. Porque muitas vezes parecia que eu estava em outro planeta, não parecia que estava na Terra. Com um cenário tão diferente e um cenário tão específico como aquele. Então, foi dando um aperto no coração e também, ao mesmo tempo, uma gratidão enorme de poder ter vivido uma experiência como essa. Que, sinceramente, falar para vocês, não era algo que estava no meu roteiro, não era algo que eu tinha previsto de conhecer na minha vida. Eu falo que as coisas, às vezes, vão acontecendo de forma orgânica. Por mais que a gente planeje, tem coisas que acontecem sem planejar. E essa viagem no Atacama, ela surgiu de uma conversa que esse meu amigo de Ubatuba decidiu conhecer e a gente topou de fazer essa viagem junto com ele. E aí eu tive a oportunidade de conhecer essa região. Experiência única. Não tem outra coisa que eu possa falar para vocês. Com certeza são lembranças que eu vou carregar pro resto da minha vida. E recomendo, preferencialmente de carro. O que nós vimos muito lá? Muita moto. Essa estrada que nós fizemos, descendo a cordilheira, a gente quase não vê carro fazendo, mas muita moto. Essas motos grandes de 1.200, 900 cilindradas, muito brasileiro. A Rua Caracoles tinha hora que a gente achava que estava no Brasil, porque vira e mexe e escutava alguém falando português. Encontramos vários brasileiros trabalhando lá, foi muito bacana. E o mais legal, que a gente vai mostrar para vocês depois, pessoal, vocês não vão acreditar, mas gente fazendo esse circuito, esse percurso de bicicleta. Nós cruzamos pelo menos umas 4 ou 5 casais de bicicleta, aquela bicicleta cheia de mochila, água para todo lado. Eu pensava comigo, se fazer de carro uma aventura dessa já é incrível, fico imaginando o pessoal fazer de bicicleta. Às vezes passamos por pessoas sozinhas, no meio do deserto, do nada, andando de bicicleta devagar, curtindo. Então eu falo que são aqueles momentos, pessoal, que eu falo para vocês, em que a gente pode olhar para dentro de si e fazer uma reflexão, pensar na vida, pensar no que é importante, pensar como você se encontra, onde você se encontra, de que forma você consegue se encontrar, de encontrar teu equilíbrio, de encontrar a sua paz, de sair um pouco desse estresse do dia a dia, essa loucura. A gente volta para uma cidade grande, esse mar de arranha-céu, de concreto para todo lado. E quando você vai para um lugar que nem esse, aonde você fixa o olho lá no horizonte e você não vê o fim, sempre faz a gente parar e refletir um pouco. Eu me recordo que a Mari Caime, que é a administradora da Pousada Terra Luna, ela falou para nós que o Atacama ele é muito conhecido como um lugar que as pessoas vão para relaxar. Por quê? Porque, eu não sei se vocês sabem, o lítio é uma das substâncias que as pessoas tomam como calmante, para se acalmar. E ali a região do Atacama é uma região de mineração de lítio. Então tem muito lítio na região, muito lítio no ar. Então realmente é um lugar que você vai e que você tira um pouco aquela tensão do dia a dia. Você consegue, sei lá, o corpo muda. Não tem muito o que falar para vocês, não sei essa sensação, o corpo muda. Então foi uma experiência única que eu faço questão de compartilhar com vocês através desse Pé na Estrada. Eu aproveito aqui para convidar vocês a seguirem nossos canais, se inscreverem, curtirem. Entrem lá no perfil, todos esses atrativos que eu comentei com vocês agora, eles estão no perfil detalhados individualmente, porque fica mais fácil de nós falarmos. E se você gostou da aventura, se você tem interesse em fazer uma aventura dessa, entre em contato comigo. Me chame pelo direct, me chame pelo canal, porque, quem sabe, abril de 2024, você não está comigo nessa aventura de novo. Quem sabe? Vem com a gente. Até a próxima. Eu sou André Azevedo, o tiozão sem fronteira. E aí, pessoal, tudo bem? O que acharam desse Pé na Estrada de Atacama? Legal a viagem, né? Pois é, quero fazer um convite para vocês. Abril de 2024, estou voltando para lá e vou levar um grupo de no máximo 6 pessoas. De carro, essa é a aventura. Então quero fazer o convite. Vem viajar com o tiozão, não é, galera? Vem viajar com o tiozão!
É isso aí, bora aventurar, pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no Vale del Luna com o Álvaro e o Álvaro vai explicar para nós por que nesta parte do Vale del Luna tem a questão do sal e a questão da planície, Álvaro, que você comentou agora. Sí. Fala para nós, por favor. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en lo que es el Valle de la Luna, antiguamente las salinas. ¿Por qué? Porque en este lugar hay mucha sal. Hace 65 millones de años todo este lugar era plano. Y por este lugar hay una falla geológica, producto de los movimientos de placas tectónicas y la densidad de la arcilla con el agua que penetra la tierra hicieron que esta cordillera se alzara hace 65 millones de años. Y podemos ver esto que tenemos acá. Legal, né, pessoal? Muito bacana. Como o nosso planeta é sensacional, né? Muito bonito. É isso aí. Álvaro, obrigado. Até mais. Pessoal, não vai embora ainda não. Não vai embora não, que eu esqueci de falar um negocinho para vocês e eu não queria deixar essa informação passar batida. E também tem a ver com a cultura local. Pessoal, sabe quando a gente está passando na estrada, e às vezes aqui no Brasil, e a gente passa por uma cruz na estrada? Normalmente alguém que morreu? Pois é, isso é muito comum lá na Argentina e no Chile. Só que diferente do Brasil, eles tratam disso de uma forma como eu não tinha visto. Eu fiquei impressionado, porque eles fazem uma casinha. Às vezes, aonde houve um acidente, se foi um carro, às vezes tem parte do carro. Eu passei por um lugar que tinha uma moto pela metade, passei por um lugar que era uma bicicleta, provavelmente uma criança, e eu fiquei impressionado com o cuidado que eles tratam isso aí, porque as casinhas estavam sempre coloridas, enfeitadas, muita cor, às vezes tinha comida, às vezes tinha água. Então é impressionante essa questão da cultura local. Então eu não podia terminar esse Pé na Estrada sem falar isso para vocês, que eu achei um negócio muito interessante, esse respeito que eles têm com as pessoas que já foram. Beleza? Até mais!